Queridos, olhe para cá. Quando lemos a história das 12 tribos de Israel, nós vamos perceber que durante muito tempo as 12 tribos viveram sob o governo de 3 homens. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Só para recapitularmos aqui, foi após a morte de Salomão que a nação de Israel começou a enfrentar algumas dificuldades. E te explico. Salomão morre e quem assume o trono é o seu filho. E infelizmente ele não deu conta do recado. As 10 tribos vão se tornar o reino do norte e eles vão seguir a ideia da linhagem de Jeroboão I. 2 tribos que completavam as 12 tribos de Israel, 2 apenas, ficaram seguindo a linhagem davídica e se tornaram o reino do sul. Vale ressaltar aqui que quando essas 10 tribos se tornaram o reino do norte, elas começaram a sofrer porque muitos reis que reinaram no reino norte foram ímpios. Vale ressaltar que foi cerca de 19 reis que reinaram sobre o reino norte. Eu, Vinícius, costumo destacar que desses 19 reis que reinaram o reino norte, somente tiveram reis ruins, e eu costumo dizer que desses reis ruins, ainda existia reis que foram extremamente ruins para a nação. Além deles serem ímpios e o paganismo se tornar algo comum no meio deles, esses reis ainda não davam ouvidos para aquilo que Deus falava. Um desses reis que foi extremamente ruim para a nação de Israel, o reino do norte, foi um rei por nome de Orim. Vale ressaltar que ele fez tudo aquilo que desagradou a Deus. Deus não vinha se agradando da postura daquele rei. Quando você lê o primeiro livro dos reis, no capítulo 16 e o versículo 25, vai deixar isso bem claro. Vale dizer que houve 2 marcos totalmente negativos no reinado de Orim. O primeiro marco negativo na história desse rei foi o fato dele ter comprado uma colina, e nesta colina ele deu início à cidade de Samaria. Cidade de Samaria essa que se tornaria capital do Reino do Norte. O segundo marco negativo no reinado desse rei Orim foi o seguinte: ele deu um exemplo totalmente negativo para o seu filho, porque ele era um rei pagão. O seu filho Acabe cresceu com a figura paterna, vivendo totalmente na idolatria. E é claro que isso haveria de ter reflexo no seu futuro. E o que vai acontecer? É bem provável que foi o próprio pai de Acabe que arrumou o casamento de Acabe com Jezabel. Acabe vai assumir o trono após a morte do seu pai. E quando Acabe assume o trono após a morte do seu pai, Acabe, infelizmente, vai continuar com as mesmas práticas pagãs que o seu pai praticava. E é claro que isso vai se tornar muito intenso, essa questão do paganismo, quando Acabe ele se casa com Jezabel e permite que Jezabel influencie a ele para introduzir na nação de Israel e no reino do norte a adoração a um Deus por nome Baal. A nação de Israel e o reino do norte começou a viver um período de paganismo muito grande. É claro que dentro do reino norte houveram pessoas que continuaram firmes adorando a Deus. Só que muitas pessoas, quando viu que o paganismo, a idolatria, se tornou algo comum no meio da nação, o que aconteceu?
muitos desses que permaneceram fiéis ao Senhor saíram do Reino Norte e foram procurar refúgio em Judá. A Bíblia é bem clara em dizer que aqueles que permaneceram em Israel começou a praticar o paganismo de uma forma muito exagerada. Essa entidade a qual o povo do Reino Norte adorava, que era Baal, esse Baal era muito conhecido nas regiões do mundo antigo. Era um deus a qual muitas pessoas adoravam e ofereciam sacrifício. E vale ressaltar aqui que, embora esse Baal fosse conhecido em muitas regiões do mundo antigo, cada cidade, ou cada local, melhor dizendo, o nome de Baal era mudado, porém, as práticas pagãs continuavam da mesma forma e os ritos do culto continuavam da mesma forma. Esse Baal aqui que Elias profetiza contra Acabe, que era o deus a qual o povo do Reino Norte adorava, esse Baal era conhecido como Moloque. E vale ressaltar que essa estátua a qual o povo se curvava e oferecia sacrifício era uma estátua gigantesca na forma de um animal. A cabeça e os braços eram feitos com braços e cabeça de seres humanos. Na altura do estômago havia um forno muito grande que era para receber os sacrifícios. Vale ressaltar que muitos desses sacrifícios a qual o povo oferecia a Baal eram criança. Quando você lê o segundo livro de Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 17, vai deixar isso bem claro. Baal estava sendo adorado no meio da nação de Israel e ninguém tomava uma atitude. Mas isso iria mudar quando um homem por nome Elias vai aparecer na história com uma palavra do céu para entregar para Acabe. O nome Elias significa meu Deus é Jeová. Vale ressaltar que não há muitos relatos sobre quem foram os pais de Elias. A biografia de Elias não menciona sua árvore genealógica. O que a biografia de Elias nos revela é que Elias veio da cidade de Tisbe, das regiões de Gileade. Vale ressaltar também que essa cidade Tisbe era um pequeno vilarejo que comportavam poucas pessoas. Elias vai aparecer nesse cenário e vai se apresentar a Acabe. E no versículo de número 1 do capítulo 17, vai mostrar a mensagem que Elias vai entregar para Acabe, dizendo o seguinte: Acabe, eu estou prostrado com a minha face perante um Deus que é vivo. Vale uma observação aqui. Essa palavra, estou prostrado, Elias estava querendo dizer, olha, eu sou um homem de oração e eu me relaciono com um Deus que ele é vivo. O meu Deus não é feito por mãos humanas. O meu Deus fala comigo e eu falo com ele. E tem mais, se essa idolatria e esse paganismo não parar de uma vez por todas, durante 3 anos a chuva não cairá na terra e nem o orvalho cairá, segundo a minha palavra. Você percebe que Elias não menciona o nome do Senhor. Elias tem uma confiança tão grande em Deus que ele fala, olha, se essa bagunça não acabar, segundo a minha palavra, não vai chover. Só que é interessante que quando nós começamos a observar o capítulo 17, Elias vai lançar a palavra profética. Só que é a partir do versículo de número 2 que a palavra de Deus vem até Elias. E qual é a palavra? A palavra de Deus veio a Elias dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e te esconda-te junto ao ribeiro do Querite, que está no Jordão. Queridos, percebe que Elias é quem profetiza. Deus não manda Elias profetizar. Só que quando Elias profetiza, eu vou usar uma palavra aqui, me perdoe os teólogos, Deus vai assinar embaixo e vai dizer para Elias, eu não vou te deixar desamparado. Vai para o Querite. Porque quando você sentir água, você vai ter água do Querite para beber.
E quando eu senti fome, Senhor, não se preocupa, eu já dei ordem para os corvos trazer pão e carne para te alimentar. Vale ressaltar que a palavra querit no hebraico significa cortar, colocar na medida certa. Vinícius, por que você está fazendo uso dessa palavra? Eu vou te explicar. Quando nós ouvimos uma orientação do céu e quando Deus nos chama para uma grande obra, vai chegar momentos que nós vamos enfrentar dificuldade, mas isso faz parte do querit de Deus, porque é no querit que Deus vai nos ensinar algumas lições. E me perdoa aqui a expressão, Elias vai para a escola de Jeová. E o que eu aprendo na escola de Jeová? É que quando eu sou chamado para uma grande obra, o Senhor vai nos ensinar a viver debaixo da dependência dEle. E deixa eu dizer algo aqui. Eu estou pregando essa noite aqui para pessoas que foram chamadas por Deus. Você carrega uma chamada divina. E deixa eu dizer mais. Deus não vai te deixar desamparado. No momento da dificuldade é o Senhor dizendo: eu continuo sendo o teu provedor. Os recursos da terra podem se fechar, mas a janela do céu está aberta e tem providência chegando para você. Se não for ferir tua fé cristã, olha para quem está do teu lado e diga para ele: você está na escola de Jeová. Diga para ele. Meu Deus! Deixa eu fazer uma observação aqui. Você percebe que Elias, segundo alguns estudiosos, vai aparecer no cenário com 30 anos de idade. Até esse acontecimento de Elias profetizar para Acabe, Elias era um anônimo. Só que vale ressaltar que, quando Deus permite que Elias se esconda no querit, há duas observações a ser feitas. Primeiro, é Deus cuidando de Elias. E a segunda, é Deus ensinando para Elias: ainda não está na hora de você estar em evidência. Deus está escondendo Elias. E enquanto eu li o texto essa madrugada, o Senhor falou algo ao meu coração e diz assim: meu filho, ministério não é ser visto, ministério é servir. E quem foi alistado para trabalhar no ministério tem que compreender que vai ter momentos que nós não vamos estar em evidência. Mas ministério não é só para quem está em evidência. Ministério é para anônimo que entende que servir a Deus é uma obrigação. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: é-me imposta a obrigação de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho de Deus. E deixa eu dizer algo aqui. Quando eu digo que ministério não é ser visto, é servir, não tem como eu não falar de um jovem por nome João Marcos. Quem foi João Marcos? João Marcos foi sobrinho de Barnabé. A Bíblia diz que na primeira viagem de João Marcos, juntamente com Barnabé e Paulo, algo vai acontecer. Ele não vai ter um desenvolvimento muito grande. Talvez porque ele estava assustado com essa primeira viagem missionária. Só que é interessante dizer que quando eles retornam dessa primeira viagem missionária, que logo após Barnabé, juntamente com Paulo, decidem fazer a sua segunda viagem missionária, Paulo vai olhar para Barnabé e vai dizer assim: olha, João Marcos não me serve, eu vou fazer uma obra e eu não preciso dele juntamente comigo. Barnabé, acreditando na chamada que existia na vida de João Marcos, permite que Paulo vá para um determinado lugar, enquanto Barnabé vai continuar trabalhando com João Marcos. Você percebe que João Marcos tinha de tudo para ficar frustrado, mas João Marcos entendeu que mesmo que o apóstolo Paulo não quisesse ele ir por perto, ele foi chamado para continuar servindo o Senhor. A Bíblia diz que no final da vida do apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que desprezou João Marcos, é o mesmo apóstolo que menciona: traga João Marcos para mim, porque ele é útil no ministério. Deixa eu dizer algo aqui: você é utilidade na mão de um Deus que te chamou.
Deus está dizendo para alguém aqui: não importa se você foi chamado para ficar na porta, para limpar o banheiro da igreja. Servir a Deus não é estar nos holofotes da vida, muito pelo contrário, é servir ao Senhor com excelência naquilo que foi chamado. Deixa eu ver quem veio servir ao Senhor com excelência. Quando eu menciono isso, eu preciso lembrar de uma moça por nome Dorcas. Uma mulher que não abre a boca, mas o seu legado e a sua história vai ficar marcada. Por quê? Porque Dorcas não está preocupada em ser vista. Dorcas está preocupada em servir ao Senhor com excelência. E deixa eu dizer para essa mulherada que está aqui: Deus tem uma chamada na tua vida. E essa noite Ele está dizendo: eu vou te usar nas minhas mãos de uma forma muito poderosa. Eu estou pregando para pessoas que chegou aqui nesse culto, talvez com sua alma angustiada, preocupada, dizendo: Senhor, eu quero ser útil na sua mão. Deus essa noite está dizendo: eu estou te preparando para servir na minha casa como excelente. E Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para dar uma injeção de ânimo, para te encher do meu espírito, porque a obra que eu tenho na tua vida é coisa grande. Elias agora vai ficar cerca de 1 ano no Querite. E a Bíblia vai mencionar dizendo que o Querite secou. A Bíblia também diz que agora veio a segunda ordem do Senhor para Elias, dizendo: Elias, levanta-te e vai a Sirepta, que é Sidom, e habita ali uma viúva, e eu ordenei que ela cuide de você. Vale ressaltar que Elias sai do Querite e vai para a cidade de Sirepta. A cidade de Sirepta ficava a cerca de 50 quilômetros de distância de Querite. Quando Elias chega no Querite, ele vai se deparar com uma pobre viúva. Vale ressaltar também que é nesta cidade de Sirepta que o povo também é totalmente pagão. Aquela viúva que Elias está residindo na casa dela, que nós vamos ver no texto, esta mulher provavelmente era pagã, não acreditava no Deus que Elias servia. Só que a Bíblia diz que a ordem de Deus para Elias foi: vai para Sirepta, porque eu ordenei que uma viúva cuide de você. Quando a Bíblia diz que Elias chega em Sirepta, a viúva está pegando alguns gravetos para preparar uma refeição para ela e para o seu filho. Só que Elias se apresenta e diz: mulher, traz um pouco de água para mim. A mulher se vira para pegar água para Elias. Só que antes dela pegar a água, Elias fala: olha, também traga para mim um pouco de pão para eu me alimentar. A mulher vai olhar para Elias e vai dizer: se vive o Senhor teu Deus, nem um pouco de farinha eu tenho somente dentro da minha casa e um pouquinho de azeite. Vou preparar um bolo e eu e o meu filho vamos esperar a morte, porque a situação aqui também está delicada. O alimento está faltando. Elias, eu não tenho condições de trazer um pão para você se alimentar. Só que é interessante dizer que as viúvas naquele tempo eram totalmente dependentes de um provedor. Se a mulher não tivesse um provedor para ela se sustentar, era necessário ela mendigar na porta da cidade ou ela virar uma meretriz. E isso é algo tão sério que naqueles tempos as mulheres não trabalhavam no serviço braçal. A obrigação de sair e trazer o sustento para dentro de casa era depositada totalmente nas costas do esposo. A mulher só ficava cuidando dos serviços braçais, dos afazeres domésticos, melhor dizendo. Só que a Bíblia diz que Elias agora vai responder à mulher dizendo: vai e faz o que você falou que ia fazer. Faz um bolo e traz primeiro para mim. Depois você e o teu filho vai comer. E tem mais.
azeite não vai faltar na botija, e a farinha também não vai se acabar, porque assim diz o Senhor. Irmãos, eu comecei a fazer uma análise muito rápida nesse texto e percebi uma coisa. Elias está servindo ao Senhor e o Senhor está cuidando de Elias. Quando Deus dá ordem para Elias ir para Sarepta, a viúva vai servir Elias e o próprio Deus vai cuidar da viúva. Aí o Senhor ministrou ao meu coração: meu filho, quem decide servir na minha obra com excelência, desfruta dos cuidados extraordinários de Deus. E deixa eu dizer algo aqui, eu estou pregando para pessoas essa noite aqui, que está trabalhando para o Senhor cotidianamente, e é normal enfrentar batalhas difíceis no meio da nossa trajetória. Eu estou pregando para mulheres que estão aqui participando desse congresso, só que somente você e Deus sabe da dificuldade que foi para você participar desse congresso, mas você tem a certeza que enquanto você trabalha e adora o nosso Deus, o Senhor cuida de tudo por você. Eu estou pregando para outras pessoas aqui que abdicaram mão de uma carreira profissional e Deus disse para ele: vou cuidar de você, não vai faltar nada, e você está acreditando nessa palavra que o céu liberou para você. E deixa eu dizer uma coisa, a ordem de Deus essa noite é: não para aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para você fazer, porque enquanto você trabalha para mim, eu cuido da tua casa, eu cuido das tuas finanças, eu dou livramento para a tua família, eu cuido da tua saúde. E lá vai, Deus está dizendo: se prepara, porque através do cuidado que você tem com a minha obra, o céu está em movimento em prol da tua casa. Levante a tua mão, se não for ferir tua ética cristã. A palavra do céu essa noite é: enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida da tua casa, Deus cuida dos teus filhos. Quem acredita nisso e veio adorar a Deus, abra a boca por 10 segundos. Ela é Mahassúria Calamaia, Reploube de Calacéria Calamaia,